Fechamos o mês de maio com muitos acontecimentos que marcaram o Brasil e o mundo. Eu sou o professor Rafael Kaique, bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e compartilha com seus amigos concurseiros. Maio foi o mês em que o número de infectados e mortos pelo novo coronavírus cresceram exponencialmente no país. O Brasil passou a ser considerado pela Organização Mundial da Saúde como o novo epicentro da epidemia na América Latina e também no mundo. E o Brasil já é o segundo país do mundo com maior número de casos confirmados, perdendo somente para os Estados Unidos. No balanço que foi divulgado pelo Ministério da Saúde no dia 31 de maio, nós tínhamos os seguintes números. Casos confirmados no Brasil, mais de 500 mil. Mortes, mais de 29 mil. Estados com maiores números, São Paulo, com mais de 109 mil casos e mais de 7 mil mortos. Entre outros balanços que também foram divulgados no mês de maio, mais de 1.000 mortes foram informadas pela primeira vez no dia 19. E uma novidade é que os estados do Rio de Janeiro, Pará, Tocantins, Amapá, Roraima e o Paraná foram os primeiros no país a adotar o lockdown, que foi aquela medida rígida e restritiva de isolamento social. Só que mesmo com essa indicação dos governantes, muitas pessoas de várias cidades não cumpriram essas ordens. Dados da OMS apontaram ainda, no dia 31 de maio, no mundo, mais de 371 mil mortes pelo novo coronavírus e mais de 6 milhões de pessoas contaminadas. Os Estados Unidos é o país com o maior número de casos, o total são mais de 1,8 milhão de pessoas contaminadas pela Covid-19. Maio também registrou no país pelo menos 106 mil mortos e é o maior registro em toda a América. Já no dia 19 de maio, aqui no Brasil, a Câmara de Deputados aprovou em plenário o projeto que obriga o uso de máscaras enquanto durar a pandemia de coronavírus, situação de emergência de saúde aqui no país. De acordo com a Câmara dos Deputados, as máscaras podem ser tanto artesanais ou aquelas industriais, e elas devem ser usadas em circulação de espaços públicos e privados e também serem acessíveis às pessoas, vias públicas e os transportes públicos. No dia 13 de maio foi divulgado o resultado negativo dos exames de coronavírus feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Os testes foram entregues pelo governo ao Supremo Tribunal Federal depois de vários pedidos para ver o laudo. O presidente já havia anunciado por meio de suas redes sociais que o resultado dos seus exames havia dado negativo para a Covid-19, mas ele se recusava a mostrar os documentos. E esses resultados só vieram a público depois que o jornal O Estado de São Paulo entrou na justiça pedindo acesso. João Pedro tinha 14 anos e morreu baleado dentro de casa durante uma operação policial na noite do dia 18 de maio, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O laudo apontou que o adolescente foi atingido nas costas por um tiro de fuzil, causando lesões no pulmão e no coração. Inicialmente, segundo a polícia, o menino foi ferido durante um confronto com traficantes e levado de helicóptero até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Já a família afirmou que na noite em questão ficou sem saber notícias do menino. O pai contou que a polícia entrou em sua casa já atirando. Um inquérito foi aberto para investigar o caso e analisar se o disparo que matou o jovem foi feito por policiais ou por criminosos da região. Claro, o caso de João Pedro gerou onda de manifestações nas redes sociais, inclusive de artistas indignados com mais essa morte, em especial por conta dele ser negro, o que poderia ser claramente um caso de racismo.
Na saúde, no dia 15 de maio, o oncologista Nelson Teich se demitiu do comando do Ministério da Saúde. Segundo o médico, o motivo foram as divergências com o presidente Jair Bolsonaro em relação ao tratamento da Covid-19 e, particularmente, o uso da cloroquina. Enquanto Teich não concordava com o uso do medicamento por não haver comprovação científica de que ele ajudasse de fato na cura dos pacientes, o presidente defendia que o remédio fosse usado amplamente. Teich ingressou no ministério no dia 17 de abril e, até o momento, não foi escolhido um novo ministro. O general Eduardo Pazuello está no comando da pasta de forma interina. Já na cultura, no dia 20 de maio, foi a vez da atriz Regina Duarte ser demitida do comando da Secretaria Especial da Cultura. Ela ficou no cargo por somente 3 meses. Agora, a atriz deve assumir a Cinemateca Brasileira, que fica em São Paulo. Durante toda a sua gestão, Regina Duarte sofreu críticas da classe artística e de várias pessoas, em especial na internet. E essas críticas ficaram ainda mais acirradas depois que Regina Duarte concedeu uma entrevista à CNN Brasil, na qual relativizou as mortes à época da ditadura militar. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, emitiu depoimento à Polícia Federal no dia 2 de maio, reafirmando que o presidente Jair Bolsonaro queria interferir politicamente na PF. Segundo Sérgio Moro, Bolsonaro havia dito para ele, em fevereiro, por meio de uma mensagem em aplicativo, que queria indicar um novo superintendente de sua confiança para a Polícia Federal. Moro demitiu-se do ministério no dia 24 de abril, alegando não estar de acordo com essas interferências do presidente. No dia 25 de maio, o ex-segurança negro George Floyd foi morto asfixiado por um policial branco que se ajoelhou no pescoço dele na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Já no dia seguinte, o vídeo da abordagem do policial viralizou na internet, gerando indignação por parte dos internautas. Várias pessoas começaram então a participar de manifestações anti-racismo em Minneapolis. E outras cidades norte-americanas também aderiram aos protestos. No dia 28 de maio, pessoas invadiram uma delegacia, queimaram carros e móveis e fizeram saques como forma de protesto. Pelo menos 30 cidades dos Estados Unidos registraram essas manifestações, muitas violentas, no fim de semana, entre os dias 30 e 31. A Guarda Nacional de Minnesota foi ativada pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Além disso, pessoas de outros países, como a Inglaterra e a Alemanha, também se manifestaram, no caso George Floyd, com indignação, considerando um grave crime de racismo. Em vários lugares do mundo, internautas, artistas e personalidades mostraram também seu apoio em relação ao caso em suas redes sociais. Até o momento, a hashtag George Floyd conta mais de 1 milhão de publicações em todas as redes sociais. O policial Derek foi preso pela morte de Floyd no dia 29 de maio e no dia 31 ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos. No dia 29 de maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que rompeu definitivamente com a Organização Mundial de Saúde. Segundo o presidente, as autoridades chinesas ignoraram as suas obrigações de comunicação sobre o vírus à OMS e pressionaram o órgão a enganar o mundo quando o vírus foi descoberto pelas autoridades chinesas. No dia 25 de maio, a Organização Mundial da Saúde informou que suspenderia temporariamente os testes com cloroquina contra a Covid-19.
Segundo a organização, foi feito um estudo com mais de 90 mil pessoas e o resultado mostrou que o medicamento não só é eficaz contra o coronavírus, como também pode aumentar o risco de mortes por arritmia cardíaca. Mas mesmo com essa suspensão que foi divulgada pela OMS, o Ministério da Saúde no Brasil, conforme orientações do presidente Bolsonaro, continua orientando a fazer o uso da cloroquina em estágios iniciais e sintomas leves do coronavírus.